Olha, Flávio, eu não vou discutir, contestar o trabalho do Fernando Diniz, até porque eu acho que está sendo bom. O que eu contesto, aí é uma opinião minha, particular, lógico. Tipo assim, hoje, inteligentemente, o Diniz, ele tira e saca o Juanfran, que para mim é um jogador que está perdido. Hoje, em especial, ele não defendeu e nem atacou. As principais jogadas, o Noriega na televisão, Diniz, ele corneta o Reinaldo, lado esquerdo do São Paulo. Mas não, eu corneto a origem. Porque as principais jogadas do Santo André a origem foi nas costas do Juanfran. Até porque o time do Santo André é leve, rápido e objetivo. Então, o Juanfran estava arrebentando com o Arboleda, que tinha que sair, ele se marcava sozinho. Então, o Diniz aí tem muito mérito. Ele, inteligentemente, ele viu, sacou o Juanfran, colocou o garoto lá cheio de gás. Aí, segundo tempo, São Paulo criou com bola trabalhada e mereceu até empatar o jogo, sim, no segundo tempo. Primeiro tempo, o Luizão, o zagueiro, saiu cabeça inchada de tanta bola alçada que o São Paulo não tem aquele chamado meia de ligação. Então, acho que lá, eu tô vendo uma projeção futura, entendeu, Barão? Projeção futura. Pegar o River, pegar o LDU, eu tô vendo isso, não tô vendo o Paulistão, entendeu? Acho que o Fernando Diniz, ele é um excelente treinador, só que ele precisa depois, lá na frente, ver que o Juanfran não tem condição de jogar no São Paulo. E o meio-campo do São Paulo, eu acho o meio-campo técnico mais lento, com o Hernandes e com o Daniel Alves. Essa é a minha opinião. Então, acho que esse lado direito, o Fernandes precisa rever. Porque o Bruno Alves deve voltar. O Martins hoje foi muito mal, assim como o Juanfran. Então, o Fernandes detectou o problema, corrigiu a marcação, aí o time saiu pro jogo. Tava perdendo 2-0. Poderia ter levado o terceiro gol se fosse competência do atacante do Santo André. Mas no segundo tempo, o São Paulo mereceu até empatar o jogo. E aí, Fernando? A mudança principal foi a entrada do Reinaldo, coloquei ele de zagueiro, coloquei o Everton do lado esquerdo, a gente teve um volume muito grande, até mais pelo lado esquerdo. Muito, mais pelo lado esquerdo, né, Luiz? Na mudança. Mas é isso, a gente tem que ganhar jogo. Isso daí não tem, o torcedor de São Paulo tem que ganhar. O meu discurso aqui ele fala assim, só que eu estou fazendo de tudo para ganhar. E os jogadores estão tentando fazer de tudo para ganhar. Só que tem que entregar o resultado. E a torcida tem que cobrar mesmo. O torcedor, ele não tem paciência para entender do São Paulo. Isso daí, e também eu não estou com paciência nada, tem que cobrar mesmo. A gente tem que ganhar do Novo Horizontino, mas o jogo teve 2 gols mal anulados, teve 3 pênaltis não dados. Hoje o primeiro gol foi de uma origem que não era para ter saído, o cara estava impedido. E a equipe está produzindo. Agora é só contextualizar só. Mas com tudo isso tem que ganhar. Tinha que ter ganhado do Novo Horizontino, com tudo que aconteceu, e tinha que ter ganho o jogo hoje. Então é isso. E se você não ganha, não tem jeito, tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, nesse sentido, tem que ganhar. Agora, como é que ganha? Como é que ganha? Trabalhando e tentando produzir mais chances com o adversário e oferecer menos. Isso São Paulo. Ô, Fernando, você vai prosseguir com o Juanfran na direita e esse meio-campo ali, o meio-campo é técnico, eu reconheço. O Fernando é um cara técnico, jogou mais avançado hoje, tá? O Daniel Alves jogou muito atrás e rifou, no primeiro tempo, rifou muitas bolas, tanto é que o Luizão tirou todas, cortou todas. Para projeção futura, por isso eu nem ligo para isso. A projeção futura, você pretende mexer no meio-campo, no lado direito, que hoje especificamente, primeiro tempo, não funcionou. Só concluindo, Diniz, aproveitando, com a chegada do Igor Gomes e do Antony, você pode mudar toda a característica do time, jogando o Igor no meio e o Antony na ponta. Então acho que isso vai de conta com o que o Guilherme está falando. Você pensa em utilizar os dois ou ainda é cedo? Você precisa ver como eles vão chegar? Como é que eles vão chegar? São 2 jogadores que terminaram muito bem na minha chegada, depois da minha chegada, tanto ontem como do Igor Gomes e o próprio Vitor Bueno. Eles praticamente resolveram quase todos os problemas ofensivos do time nos jogos que a gente venceu. Então é claro que os jogadores vão chegar, a gente só vai ver como que eles estão, eles vão fazer parte, vão disputar já para poder jogar. Não sei quem vai jogar. Vou botar os melhores para jogar. Porque na semana que vem, Flavio, tem o clássico. E o meio-campo do Corinthians é um meio-campo rápido na dinâmica de jogo. É isso que eu estou falando pro Fernando. Mas é bom frisar assim, também que nesse ano aqui o Hernandes melhorou muito do ano passado, esse ano. Sim. Muito. Tem jogado bem, fez um gol decisivo contra a Ferroviária. Ele se curou, né, Fernando? Botou uma bola na trave hoje, exatamente, não machucou, fez a pré-temporada inteira. O Pato também, em relação ao ano passado, melhorou. Sim. Tá, também a gente ganhou, o Everton está voltando, esse ficou mais tempo parado, está voltando em mais opções. Então a gente está ganhando um leque de opções. E é claro, com a vinda do... Mas você não acha, Fernando, mas você não acha que ali você foi muito inteligente. Você sacou o Anderson Martins, recuou o Reinaldo e colocou o Everton.
Você não acha? E o Heber estava jogando do seu lado. O que eu fiquei indignado é o seguinte, às vezes, não sei, que o Everton, ele fechava antecipadamente, sendo que ele tinha que começar aberto. E às vezes que ele começou aberto, ele trouxe o perigo e quase fez o gol. Não teve mais ou menos isso aí? Sim. No segundo Era tempo? para ele ter ficado um pouco mais aberto que ele ficou. Exatamente, eu acho que ele, quando ele Em fechava... relação a plantel, a gente vai falar aqui, por exemplo, todo mundo falar do Flamengo, Palmeiras, né? Aí você vai pegar o Grêmio, e aí você pega o São Paulo. Eu acho que o quarto plantel do país aí, e não deve muito. O Santos não tem esse plantel, mas tem 11 titulares que encara qualquer um. Qualquer um, principalmente dentro da Vila. Meu amigo, ele tem o Corinthians, os 6 plantéis mais caros do país. Isso, eu queria saber como é a conversa, porque tem jogadores importantes no São Paulo. Você vai pegar ali, ó, o Everton custou uma fortuna, uma bala quando tirou do Flamengo. O Pato, foi uma fortuna também. Né? Jogadores do Daniel Alves, jogadores caros, né? E eu vi que terminou a temporada, o Antony e o Igor Gomes que fizeram a diferença em jogos importantes. Sim. No finalzinho ali, deram uma dinâmica maior. A conversa com esses atletas, eu joguei com o Diniz no Corinthians, concentrávamos junto, e no final da minha carreira eu joguei com o Diniz de novo. Na Juventude, a gente sempre conversava muito sobre futebol. E a gente sabe que esses jogadores têm um peso maior do que os meninos. Porque é salário, o histórico de carreira, os meninos estão começando agora. Títulos. Como é que está assim nesse ano? Porque o ano passado o Pablo teve muitas lesões, o Everton vira e mexe, não tem uma sequência de 3 meses, daqui a pouco machuca, lógico que ninguém quer machucar. Como é que está sendo a conversa com esses atletas? Que, afinal de contas, São Paulo tem Libertadores, tem isso aí como 10 anos sem ganhar. O futebol é jogar bem, mas se não tiver um resultado positivo, no dia seguinte todo mundo comenta, tem que botar essa bola para dentro. Não podemos ter falado disso. Assim, teve a melhora desses jogadores depois que eu cheguei no São Paulo, o departamento médico esvaziou. A gente tem hoje só o Sara, que tem uma fratura, e o Elinho, que teve uma torção importante de tornozelo no departamento médico. E com o reforço, chegando com o Igor Gomes e chegando o Antony, a gente vai ter praticamente todos os jogadores em condições. Te dá opções, né? Mais opções. Né? Não, exatamente. Agora você fala assim, o que aconteceu ano passado? Os jogadores, tanto o Pato quanto o Hernandes, ajudaram, sem jogar, ajudaram. De um jeito, não tive problema com ninguém. Você que me conhece faz tempo, eu procuro botar os que eu acho melhores. Então não vai jogar o cara que ganha mais, o que ganha menos. Vai jogar pelo mérito. Isso foi provado ano passado, que os meninos foram promovidos, não porque a gente quis valorizar o jogador que é jovem ou tirar o outro que é mais velho. Naquele momento, era o melhor time que o São Paulo tinha, na minha opinião, para enfrentar o Campeonato Brasileiro. Vamos pôr o telespectador também na história? Vamos lá. Ele fez outra cirurgia agora no final do ano? Sim. Muita gente pergunta do Rojas, Flávio, da situação do Rojas. O Rojas está se recuperando do joelho. Ele fez uma outra cirurgia no final do ano e ainda está, porque parece que apareceu uma foto dele de muleta ainda agora. Eu não sei direito do Rojas, eu vou ficar te devendo assim os detalhes, mas ele está em tratamento. Porque ele é um jogador que foi muito importante, né? Tem bastante gente aqui defendendo o Diniz, o pessoal falando que não pode colocar na conta dele a fase do São Paulo nos últimos 10 anos, etc, etc. Tem bastante pergunta também. Uma do Maurício Roberto, eu vou até falar Maurício Roberto, mas muita gente perguntou isso. Está perguntando pro Diniz se o São Paulo está sendo muito prejudicado pela arbitragem, se ele concorda com isso em várias partidas, não só na da semana passada. O jogo de segunda-feira foi exageradamente prejudicado. Hoje também teve prejuízo e interferiu diretamente no resultado do jogo. Desculpa. Diniz, mais um pouquinho com o telespectador. Vamos lá. Claro. E também quer saber, o Adriano Xavier agora pergunta, ele quer saber se no seu esquema tático tem alguém que possa substituir o Pablo. Se você acha que o Pato tem a mesma característica dele, se é um substituto direto do Pablo. Não, a gente joga com... O ataque é muito móvel. Então, assim, tem outros jogadores que podem jogar. O Toró joga, o Elinho é um jogador que a gente apostou no começo. E tem outros jogadores para jogar. Mas, assim, os jogadores estão bem. O time está criando condições para ganhar os jogos. Então, a gente não tem que achar que tudo está errado. Tem que melhorar as coisas e tem que vencer. Todo mundo sabe isso. Tem que ganhar jogo. Mas o time está produzindo e a gente tem que corrigir as coisas. Hoje, assim, o segundo gol que a gente tomou, principalmente o segundo gol, é um gol que a gente não podia ter tomado sob hipótese alguma. O Daniel Alves está resolvido, ele não joga de lateral, está bem resolvido do jeito que está agora? Não, ele está jogando no meio, se precisar jogar na lateral ele joga, no jogo de segunda-feira ele foi deslocado para a lateral, nos 20 minutos finais do jogo, que é uma posição que ele domina quase que por completo, que ele jogou a carreira inteira ali. Mas ele é um jogador no meio, ele consegue participar mais do jogo, pega mais na bola, é um cara que tem
um talento diferenciado, então por isso que ele tem jogado mais no meio nesse momento. Ele tinha um desejo quando chegou de Só ser... o Chico Tá. colocar. Vamos lá, Chico. Não, eu queria saber, Diniz, se você, de tudo que nós vimos aqui no programa até agora, você está se sentindo pressionado lá no São Paulo como treinador. Pressionado pela diretoria, pressionado pelos cartolas. Você já começou a sentir Eu isso nunca me ou não? senti pressionado no São Paulo nesse sentido e me sinto pressionado sempre, porque trabalhar no São Paulo você está sempre pressionado à medida que você não dá resultado. A autocobrança é uma coisa, né? Mas tem uma cobrança no São Paulo que ela é gigante, eu concordo com o que o Rogério falou. É uma cobrança muito grande pela ausência de título, um time que uma instituição gigante. O São Paulo é o maior detentor assim, de títulos do país, o cara tem 3 campeonatos mundiais, tem 3 Libertadores. Teve um período áureo, principalmente na década de 90, que se estendeu até os anos 2000, quando ganhou o último título brasileiro. É uma torcida acostumada a ganhar. Então não adianta, assim, eu tô lá, eu tenho um jeito de jogar. Mas não é por causa do meu jeito de jogar, o Agui tinha outro jeito de jogar, que foi bom até a hora que estava ganhando. Depois, quando não ganha, não tem jeito. Então a gente precisa ganhar. A minha filosofia de jogo é essa. Hoje a gente criou, hoje a gente finalizou acho que 25 vezes e acho que o Santo André 5. É um jeito, assim, eu acho que assim você tem mais chance de ganhar do que o cara que finaliza 5 faz 2 gols. Mas tem que ganhar. A partir do momento que você não converte, e se um time do tamanho do São Paulo, e com a pressão que tem pela ausência de títulos, começa a vir aquela pressão que você tem que saber que isso aí vai existir mesmo. Agora, sobre o Daniel Alves... O Pato, ele começou bem, depois ele oscilou e agora parece estar voltando. O que aconteceu com o Pato? Falou-se até que você teve um desentendimento Então, com ele. posso, só complementando sua pergunta, muita gente me pergunta também, a torcedor do São Paulo, que não conhece esse bastidor. Como que é a sua relação com o Pato? Porque a gente percebe que você, todos os jogadores falam que trabalharam com você, todos falam, elogiam muito a sua postura de ser próximo ao jogador, de conversar, de querer saber dele, de cuidar do jogador, talvez essa seja a palavra. E muita gente queria saber, me pergunta, e eu não sei responder, e agora eu tenho a chance de te perguntar, como é a sua relação com o Pato? É diferente pela característica do jogador? Eu imagino que seja, porque acho que cada jogador você tem um jeito de conversar, um jeito de trabalhar. Eu acho que o Pato é um jogador que de fato eu me aproximei bastante. Eu acho que é um cara que precisa de aproximação, como outros. O que acontece no futebol é o seguinte, o jogador sai de casa muito cedo, entra no mundo do futebol, a gente sabe que é um meio muito opressivo, que vai tentar moer todo mundo. Só vale aquele que ganha, quem não ganha não vale nada. E o limite entre você falar do profissional e da pessoa, ele se mistura rotineiramente. A gente não sabe muito qual que é esse limite. E o Pato foi um cara que saiu de casa com 11 anos. De Pato Branco para ir para o Inter de Porto Alegre. Depois, com 17, foi para o Milan. E, na minha opinião, quando acontece isso, sempre tem alguma coisa ali que alguma coisa acontece nisso. Uma sequela. Eu acho que o Pato é um jogador extremamente talentoso e quando eu me aproximo do jogador é saber onde eu posso ajudar. Porque o jogador sempre precisa resgatar a confiança, o prazer do cara jogar, de estar ali. Eu acho que o Pato, ele tem evoluído. Desde quando eu cheguei lá, teve um momento que a gente não conseguiu muito isso lá, a gente deixou, mas nesse ano aqui, ele tem conseguido subir um degrau de cada vez e ajudando na marcação, mais participativo, embora ele não tenha feito aquilo que ele fez a carreira inteira praticamente, que é fazer muitos gols, a torcida consegue reconhecer que ele está se esforçando, que ele está se movimentando, que ele está ajudando a marcar. E em determinado momento, eu acho que a bola dele começa a entrar e que é o que todo mundo deseja. Diniz, foi tema de muita discussão, a gente não teve a oportunidade de conversar isso com você, num debate, né, que é a questão do Daniel Alves, que é um jogador consagrado como lateral direito, né, talvez o melhor lateral direito do mundo, se ainda estivesse permanecendo jogando na posição. E de repente ele veio para o São Paulo e ele pediu, inclusive pelo que me constam informações, que ele gostaria de jogar no meio, até para participar mais do jogo e tal. Para quem analisa o Daniel Alves jogando, a gente observa que o rendimento dele como lateral é melhor do que o rendimento dele como meia. E aí, você como técnico, nessa relação custo-benefício, como é que você avalia o Daniel Alves meia e o Daniel Alves lateral? Então, o Daniel Alves é um jogador coletivo. O Daniel Alves, quando ele joga no meio, ele não é um jogador com as características do Raí, com as características do Kaká, mas quando ele veio, não é um 10. Quando ele veio com esse nome que ele tem, com o peso que ele tem, a gente imagina, fica no imaginário que o Daniel vai ser um cara que vai pegar a bola, driblar 2 caras e fazer o gol, vai ficar dando passe toda hora, pifar os caras. Ele não fez isso a vida inteira, ele foi um cara do lateral. Quando ele vem para o meio, ele é um cara que articula muito o jogo, ele bota o time, todo mundo para jogar. Então essa é a função principal dele. E eventualmente ele vai chegar na frente e vai fazer um gol, vai fazer um passe diferenciado, mas ele nunca foi um cara, um 10 que jogou próximo dos atacantes. Então quando ele vem para jogar no meio por dentro, que ele bota todo mundo no jogo.
E foi uma grande contratação do São Paulo. Eu já falei isso mais de uma vez, que ele ajuda sistematicamente em tudo, na liderança, no comprometimento, profissionalismo. Daniel Alves, para quem não sabe, ano passado jogou 4 jogos com uma lesão de adutor, os jogos finais do Brasileiro. O departamento médico até sugeriu vetar, ele falou, não pode, eu me conheço, eu vou conseguir, e foi e ajudou muito. Então é um jogador que ele ajuda em muitas esferas. É um cara totalmente comprometido com o São Paulo, absolutamente comprometido, que bota todo mundo para cima, que aumenta o nível de todo mundo. Quando ele joga, ele pode jogar na lateral. A mim, ele nunca me pediu, porque ele quer jogar no meio. Tanto é que quando eu cheguei, eu botei na lateral. Depois, conforme as coisas foram acontecendo, ele voltou no meio. O time, eu achei que tinha dado uma encaixada com ele no meio. Por opção sua, não a foi gente nem terminou a temporada com ele no meio. E era nada mais lógico que a gente iniciar a temporada com ele no meio.